silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falar, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Amém. Muito obrigado. Ficou muito bom vocês dois cantando juntos. Excelente. Como eu disse a vocês, irmãos, eu vou contar um testemunho. Foi algo que aconteceu na minha vida e que mudou tudo, e aí vocês vão entender o porquê, como orar por 1 hora sem sentir cansaço. Isso foi no ano de 1997, eu era distrital em Alcântara. E, às vezes, quando a gente olha para o pastor, ainda mais esses pastores mais antigos, né, a ideia que a gente tem é que é um homem que tem uma vida espiritual muito elevada, pelo menos é o que se espera, né? Ou pelo menos deveria ser assim. E neste ano de 1997, eu não fazia eticamente nada de errado. Eu cumpria com as minhas obrigações, fazia a Santa Ceia, pregava, fazia os evangelismos, visitava. Mas a minha vida de oração era ridícula. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu levantava de manhã, eu me ajoelhava. Eu fazia como a maioria das pessoas faz. Me ajoelhava, fazia aquela oração de 2 minutos, para o meu trabalho. Orava aquelas orações muito rápidas na casa dos irmãos, à noite agradecia e tal. Isso não é vida de oração. E neste ano de 97, eu estava passando por uma fase assim de muita aridez espiritual. Assim, fazia tudo que o pastor deve fazer, mas eu dentro de mim, eu sentia, não tinha nenhum diferencial, digamos assim. Aí o presidente da época, o presidente da associação da época, anunciou que viria um pastor australiano, erradicado nos Estados Unidos. Ele era pastor na época da igreja do Texas, uma igreja de 400 membros, pastor Gary Williams. E esse pastor estava rodando o mundo inteiro fazendo seminário de oração. Até onde eu saiba, eu nunca tinha ouvido falar em seminário de oração. Eu não sabia como era, não sabia o que era. E o presidente disse que nós deveríamos assistir esse seminário de oração. Seria feito na Igreja Central, naquela época era uma associação só, na Igreja Central do Rio. E que o seminário seria feito à noite, mas que para nós, pastores, seria pela manhã. E nós faríamos naquele salão de atos que eles têm ali na Igreja Central, aquele banco vermelho. E quando eu ouvi a respeito do seminário de oração, eu fiquei curioso. Eu sempre gostei muito de estudar e de aprender coisas novas. E eu achei que seria um seminário com teorias da oração. Vamos lá, todo curso que tinha eu ia fazer. Mas não era um curso sobre teorias da oração. Era um seminário de oração sobre experiências poderosas de oração. Mas, ok. Eu cheguei lá e me assentei para poder assistir. Ele era um senhor naquela época. Ele já tinha o cabelo todo branco. Eu imagino que ele tinha uns 65 anos já naquela época. O cabelo todo branco, a pele muito rosa, aquele branquinho rosa, caucasiano, europeu. E ele foi traduzido por um pastor lá de São Paulo, que estava rodando com ele no Brasil.
Então, ele contou para a gente que ele tinha círculos de oração. Naquela época não existia celular, mas eles faziam audioconferências pelo telefone. Então, ele tinha grupos de oração na Inglaterra, na França, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia. E quando eles precisavam orar por um assunto muito pesado, por exemplo, uma pessoa com câncer, eles faziam uma audioconferência e várias pessoas oravam nas diversas partes do mundo. Então, era uma pessoa já que tinha um programa de oração bastante acentuado. E assim que ele foi introduzido, as primeiras palavras dele eu nunca me esqueci. Ele falou assim para mim: pastores, eu estou vindo de muito longe para ensinar os senhores a orar. Irmãos, quando ele falou isso, na minha cabeça vieram duas coisas. Ou esse homem é muito arrogante para dizer que vem ensinar. Naquela época nós éramos 30 pastores, não é? Hoje somos muito mais. Ensinar 30 pastores a orar, ou então ele deve realmente ser muito santo e ter uma fórmula que a gente desconhece. Essa é a segunda alternativa, né? A verdadeira é a segunda. Uma das coisas que me comoveu foi quando ele disse o seguinte. Ele falou: irmãos, pastores, nós estamos no meio de um grande conflito e nós somos a igreja escolhida por Deus para levar uma mensagem ao mundo, uma mensagem popular. A gente precisa mais de Deus do que qualquer pessoa. Então, um adventista, um membro da igreja, que não passa meia hora todo dia com Deus em oração, ele vai ter muita dificuldade de conduzir o seu adventismo. E um pastor que não passa pelo menos uma hora em oração, ele não vai conseguir cumprir adequadamente seu ministério pastoral adventista. Aí, irmão, quando eu falo isso, aí a minha barba caiu. Porque eu não tinha uma vida de oração acentuada, e eu sabia disso. E aí aquilo começou a já me tocar, né? Começou a me tocar. E eu não sabia, mas o pastor Gary Williams já tinha livros escritos, ele já era conhecido em diversas partes do mundo, então ele contou. Ele fazia uma coisa que eu também tenho o hábito de fazer, sempre que tem oportunidade, né? Aqui no Brasil, os pastores brasileiros não têm muito hábito de ungir. A gente unge doentes, mas quando está nas últimas, né? E o pastor Gary Williams tinha esse hábito de unção. E ele foi convidado para fazer um seminário de oração, porque o seminário de oração dele é muito bom, ele foi convidado para fazer no Japão. Mas o presidente da União de lá, ele foi chamado para pregar na igreja central de Tóquio. Falou para ele assim: eu faço o seminário de oração, mas eu só peço para o senhor uma coisa: não faça imposição de mãos e nem faça unção com óleo. Preconceito, né? Preconceito forte. E aí ele pensou: eu tenho o direito de recusar o pedido, mas eu não vou recusar, eu vou aceitar e vou deixar na mão de Deus. E ele começou a ficar em oração. Quando ele chegou na igreja, a igreja lotada. E ele, então, foi começar a fazer a apresentação dele. Quando ele começou a falar, escutou-se um burburinho lá no saguão da igreja. Burburinho, e ali tinha alguns médicos, os médicos foram lá para ver o que era. Tinha 4 médicos, mais ou menos, naquele dia. E tinha uma senhora muito gorda, chorando, sentindo muita dor na perna. Ela estava com a perna muito inchada. Os médicos foram olhar, aquela senhora tinha uma erisipela muito avançada, muito inflamada. E ela então disse assim, ela falou: eu vim aqui para que o pastor Gary Williams me unja com imposição de mãos. E como foi um pedido da mulher, aí eles, ele teve a liberdade de fazer. Então levaram a mulher, ele orou por ela, é um homem de muita oração. E ela disse que durante a oração, ela sentiu a sua perna melhorar. Ela foi levada lá fora, os médicos tiraram a atadura e a perna dela, a erisipela, tinha secado. Ele contou, irmãos, esse tipo de coisa, no nosso meio adventista, é muito difícil acreditar. Mas depois das coisas que aconteceram comigo, eu fui vendo como Deus, ele é capaz de operar na vida daqueles que oram de verdade.
Ele sugeriu o seguinte, ele sugeriu que nós marcássemos um local para orar com Deus todos os dias, estar com Ele todos os dias, que nós colocássemos um horário de encontro com Deus todos os dias e que nós também tivéssemos um processo, uma maneira de falar com Deus que ele ia ensinar como. Nós temos que, às vezes a gente quer orar, mas a gente não sabe como, então eu vou passar isso para vocês. Mas eu queria que vocês anotassem o local e um horário para vocês estarem com Deus todos os dias. Eu sugiro que seja de madrugada. Nós, pastores, podemos levantar de madrugada. Nós temos a parte da manhã para isso. E eu queria que vocês marcassem o tempo da oração. Como vocês vão começar a orar, não fiquem menos do que 20 minutos, porque um pastor tem que ficar pelo menos 20 minutos em oração. Irmãos, ele pediu que nós nos ajoelhássemos e fizéssemos um pacto com Deus, local, horário que ia acordar e o tempo que íamos ficar em oração. Eu me lembro que quando eu me ajoelhei para orar, eu chorava muito. Aquilo me tocou profundamente, eu tinha muita necessidade de ter um encontro muito poderoso com Deus. E aí, ele apresentou todo o material dele, um material muito bom. Esse material eu traduzi, melhorei, adaptei para a nossa cultura brasileira. Aí eu me lembro que quando ele apresentou o material dele, eu falei com o Daniel, que era o tradutor, né? Falei, Daniel, o que o pastor Gary Williams tem aí? Eu queria pegar esse material dele e queria levar para traduzir. Eu falei lá com o pastor Gary Williams, peguei o material dele, cheguei em casa, traduzi o material dele, ele ficou tão feliz que no outro dia ele mandou duplicar tudo para os pastores. Eu estava muito empolgado com aquilo. Estava, assim, profundamente emocionado e querendo participar desse programa de oração com Deus. Então, irmãos, eu preparei um formuláriozinho, assim, como orar por 1 hora sem se cansar. E eu coloquei aqui as partes básicas de uma oração. A oração, ela deve constar, a primeira parte da oração, isso é bíblico, é louvor a Deus. Sempre quando nós nos aproximamos de Deus, a primeira parte deve ser dedicada a louvá-lo. E aqui nos seminários eu vou passar para vocês como é que nós vamos fazer isso. A segunda parte da oração, segundo esse modelo, que é o modelo mais geral, é intercessão. Nós temos que adquirir o hábito de orar pelas pessoas, familiares, parentes, amigos, pessoas doentes, irmãos da igreja, pessoas da nossa parentela, vizinhança, não é? Depois nós temos aqui orando a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês que nós podemos utilizar a Bíblia como instrumento de oração. Esse formulário é um formulário para ser usado como instrumento de oração. Eu tenho alguns. Todo esse material eu fiz, os irmãos vão receber gratuitamente, eu preparei já, o meu interesse, o meu objetivo é que os irmãos participem do programa, né? Caíram algumas aqui. Então, aí você tem aqui o próximo passo eu estou dividindo aqui a oração em 4 partes, né? E a última parte é a busca do poder de Deus. Então, a oração vai ficar dividida assim: louvor a Deus, intercessão, orando a Bíblia e busca de poder. Tudo isso eu vou explicar à tarde como é que a gente vai fazer isso. Aí, aqui, logo em seguida, você tem uma agenda com Deus. Então, você vai demarcar o local de encontro com Deus. Tem que ser um local separado onde você fique com Deus sozinho. Segundo, você vai especificar o tempo que vai passar com Deus. Ok? E terceiro, você vai combinar o horário que vai acordar para falar com Ele. Então, eu queria fazer isso com vocês aqui hoje ainda. Cada um faz o seu. Primeiro você se ajoelha, você vai orar, e depois você vai preencher e vai deixar isso aqui na sua Bíblia. Ok? Isso é algo pessoal. Aqui embaixo você tem mudanças que preciso em minha vida. Mudanças que você precisa fazer na sua vida. Então, vai colocar aqui, tem 7 mudanças. Para você estabelecer essas 7 mudanças e guardar isso aqui com você. Tá certo?
Daqui a pouco a gente vai ver isso. Bem, nós ficamos aquela semana ali, foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós tínhamos que chegar lá muito cedo, eu não coloquei nada daquilo em prática, eu estava aprendendo ainda. No sábado da igreja, quando foi no domingo da outra semana, aí eu falei, bom, agora eu vou começar a colocar em prática. Né? Aí o que eu fiz? Eu subi o meu escritório naquela época, a minha casa era uma casa de alto e baixo, tinha um sobrado, né? O meu gabinete pastoral ficava em cima. E eu fiz um acordo com Deus, eu estava muito empolgado. Muito empolgado. E eu não tenho assim muito hábito de ouvir música, eu sempre gostei muito de ouvir notícias e tal, mas naquela semana eu não queria saber de notícias, eu colocava músicas para ouvir, eu colocava hinos de louvor, eu estava muito, mas muito empolgado, e eu ficava ouvindo hinos o tempo todo. E assim eu estava sentindo uma alegria profunda, muito diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido na minha vida. E quando chegou então, no sábado à noite, eu fui dormir um pouco mais cedo, não é? Para acordar cedo, e eu falei para Deus o seguinte, Senhor, eu não vou marcar um horário. O Senhor me acorda no horário que acha que eu devo acordar. E quando foi por volta, mais ou menos, de umas 3:30, eu tenho isso anotado em algum lugar, mas eu perdi, não é? Mas em torno de 3:30, eu acordei completamente sem sono. E eu sei que era esse horário, porque eu tinha um relógio digital de cores vermelhas que ficava em frente à minha cama. E aí eu subi para fazer a oração. Peguei todo o material que eu tinha ali. E eu me ajoelhei para orar, para poder colocar tudo em prática daquilo que eu havia aprendido. Irmãos, eu levantei dos meus joelhos frustrado. Porque na minha cabeça eu tinha orado 15 minutos só. Mas, curiosamente, com esse velho hábito que eu tinha, que hoje eu não tenho mais, de ficar olhando no relógio toda hora, antigamente eu tinha esse hábito. Quando eu terminei de orar, que eu olhei no meu relógio, eu tinha ficado 42 minutos em oração. E eu achava que tinha ficado só 15 minutos, porque eu senti prazer na oração. Um prazer como eu nunca tinha sentido antes. Aquilo me causou uma revolução interior. Foi uma coisa fantástica na minha vida. E aí, quando foi no outro dia, eu fiquei 1 hora. E o meu tempo foi aumentando. 2 horas, 2h30. Eu fazia as minhas orações de madrugada, 3 horas de oração eu ficava ajoelhado. Foi uma época muito maravilhosa. Eu acordava às 3 horas da manhã, mais ou menos, 2:50, e eu ficava até às 6 horas em oração. Aí eu decidi, eu vou levar a igreja a fazer essa experiência também. Já que eu posso fazer, eu vou levar a igreja a fazer também essa experiência. Foi quando eu marquei o meu primeiro seminário de oração. Mas antes de eu marcar esse seminário de oração, eu me lembro que eu saía para fazer as visitas. Naquela época, a minha igreja distrital, a central era Alcântara, mas tinha também Tiradentes, que hoje é Lagoinha, Jardim Catarina, né? E Monjolos. E eu estava fazendo as visitas e sempre ouvindo muito hino e muito animado. E eu me lembro que quando chegou o próximo sábado que eu fui pregar em Alcântara, ali havia uma senhora que era uma professora muito educada, muito fina, e ela sempre falava para mim assim, pastor, o senhor devia ser professor. Sua vocação é ser professor. E ela falava isso, e eu me sentia mal, sabe? Porque o meu desejo sempre foi, né, ser pastor depois que eu fui chamado por Deus. E eu achava que ela dizia isso porque, você tem muito intelecto, mas a parte espiritual é muito fraca. Eu entendi ela falando isso para mim, né? Das entrelinhas. E naquele sábado, quando eu preguei na igreja de Alcântara, ela me cumprimentou da seguinte forma, eu estava parado cumprimentando os irmãos, e ela disse assim, pastor, eu não sei o que foi que aconteceu com o senhor, mas hoje o senhor falou como um pastor de verdade, como eu nunca vi na minha vida. E ela não sabia de nada que estava acontecendo comigo.
Nada. Mas eu comecei a ficar também um pouco preocupado. Será que eu não estou ficando fanático? Será que eu não estou tendendo para o extremismo? Será que isso é uma coisa normal, isso? Eu comecei a ficar preocupado. Eu não via nada demais. O que eu estava fazendo era só orando mais do que eu fazia normalmente. E ouvindo mais louvores. Mas eu fiquei com uma certa dúvida. Quando eu estava com 11 dias, exatamente 11 dias de oração, eu tive um sonho. Isso aí foi uma coisa que fez toda a diferença na minha vida. Eu sonhei que estava num terreno, parecia ser o terreno da igreja do Coelho naquela época. Era um grupinho do Coelho, não a igreja hoje. E o local estava cheio de pessoas doentes, lunáticas e endemoniadas. Tinha vários buracos, como se fosse um cemitério, mas não era um cemitério. Covas. E algumas pessoas deitavam naquelas covas, e diziam assim: me enterra, que eu estou morto. E eu achava aquilo uma coisa muito estranha. Eu passei por aquele terreno, e no final tinha uma meia água, uma porta de entrada de frente e uma janela. Eu cheguei pela janela e olhei, tinha duas moças. Uma, no sonho, aparece o nome, Meirinha, 12 anos, e a irmã dela, 18 anos. A Meirinha sentada numa cadeira de roda com a perna atrofiada. E eu perguntei: Meirinha, como você está? Ela falou: estou bem, pastor, com exceção das minhas pernas atrofiadas. Eu falei: eu estou indo. Voltei para passar por aquele terreno de novo. Aí o Espírito Santo, isso no sonho, o Espírito Santo falou assim: você não está orando? Você não é um pastor adventista da Igreja da Verdade? Volte lá e mande ela se levantar em nome de Jesus. Eu me assustei, porque nós, pastores adventistas, não fazíamos isso. Aí eu voltei lá e perguntei para a irmã dela: você tem fé em Jesus? A irmã falou: eu tenho. Eu perguntei: Meirinha, você tem? Ela baixou a cabeça e falou assim: eu preciso de ajuda na minha fé. Aí eu falei: então, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí ela levantou e começou a pular. As duas começaram a pular. Quando elas estavam pulando, apareceram umas letras, como se fosse um amarelo, assim, fogo, com o texto de Lucas, capítulo 6, do verso 12 até o 18. O texto apareceu. Eu não conhecia esse texto, irmão. Vou dizer por que eu não conhecia. Eu usava muito Mateus, eu usava muito Marcos, Mateus principalmente, mas eu não usava quase nada Lucas, a não ser aqueles textos que falam sobre o sábado. Eu não tinha conhecimento de Lucas capítulo 6. E apareceu o texto de Lucas capítulo 6. E ele começou a passar como se fosse um letreiro. Só que quando o texto estava passando, eu acordei, sentei na cama e fiquei olhando o texto. Eu estava acordado, com certeza. Eu não estou louco, irmãos. Eu estava acordado. E o texto estava ali ainda. Ele saiu de dentro do meu sonho e veio para a minha realidade. Eu senti que era Deus que estava me falando alguma coisa. Aquilo foi algo profundo. Ele estava dizendo: meu filho, você não está louco. Você está consagrado. E aí eu vi, irmãos, quando aquelas letras entraram para dentro daquele relógio luminoso e elas sumiram. Eu dei um salto da cama, fui até a minha sala, porque eu tinha uma Bíblia lá, e fui abrir para ver o que estava escrito lá em Lucas 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Aí ele foi e chamou os discípulos, não é? Aí no verso 17 está escrito assim: e descendo com eles, parou numa planura, onde encontrou muitos discípulos seus, e grande multidão de povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, e que vieram para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Também os endemoniados, atormentados por espíritos imundos, eram curados.
e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Aí eu vi que nesse texto estavam representados aqueles que eu tinha visto no meu sonho. Irmãos, quando eu abri a Bíblia na minha sala, eu comecei a chorar, mas eu chorava muito, torrencialmente, porque aquilo foi um milagre. Eu nunca pensei que uma coisa dessa pudesse acontecer comigo. Foi uma coisa... A gente escuta essas coisas na Bíblia, a gente escuta algumas pessoas falando, mas quando acontece com você, é uma coisa fascinante. Eu me arrepiava, eu chorava. Eu acordei a minha esposa, isso era de madrugada. Contei tudo para ela. E ela fez a mesma coisa que eu. Ela abriu no texto e ela também começou a chorar. Nós nos abraçamos, sabe? Foi uma coisa maravilhosa. Eu me lembro que meu filho tinha 9 anos de idade, meu filho mais velho. E ele falou assim, pai, eu quero um dia orar com você. Ela me chama de você, né? Eu chamava meus pais de senhor, senhora. Eu queria que você me chamasse para eu poder orar com você um dia de madrugada. Aí eu convidei o meu filho e eu falei, não vou ficar muito tempo porque ele é só uma criança. Eu fiquei cerca de 40 minutos orando com ele. Quando eu terminei a oração, ele estava em lágrimas. Ele tinha sentido também o poder da oração e ele era só uma criança. Aí, irmãos, eu fiz um seminário de oração, contei toda essa experiência. E uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, nós temos uma senhora aqui na igreja que ela tem câncer no ânus. Ela tem uma bola do tamanho de uma laranja no ânus. Essa bola impede a passagem de fezes. Ela tem que ir de 2 em 2 semanas no médico para ela poder defecar. E ela sofre muito. E ela tem tanta vergonha desse mal que ela pediu que eu falasse com o Senhor. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Eu posso ir na sua casa com ela às 5 horas da manhã? Eu falei, pode. Eu não combinei nada, ninguém me falou nada. Eu quero que o senhor ore por ela. Ela foi na minha casa, ela chegou exatamente 5 horas da manhã. Eu orei por essa senhora. Ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela teve uma cólica muito forte, irresistível. E ela colocou aquilo tudo para fora e ficou curada. Sabe, irmãos, tem muita, mas muita coisa que começou a acontecer. Desse nível daí para frente. São coisas que eu só conto quando eu faço o seminário de oração. Assim, eu não conto essas coisas quando eu estou fora do seminário de oração, porque elas são incríveis demais. Mas eu mesmo fiquei um pouco apreensivo, fiquei um pouco... Você se assusta com essas coisas. Né? Você se assusta, a gente não está acostumado com isso. Aí eu peguei as igrejas e comecei a levar as igrejas para orar. Nós tínhamos lá um morro chamado Morro da Amendoeira. Isso que os pastores normalmente, adventistas, não gostam de fazer isso, né? Eles não gostam, eu não sou cabrito para subir morro e tal. Mas eu senti o desejo. E nós subíamos com a igreja de Alcântara, de Tiradentes, juntava aquele grupo, nós chegamos a levar 300 pessoas de madrugada. Nós encostávamos o carro 2h30 da manhã, mais ou menos no pé, ficava vários carros, e nós subíamos, levávamos mais ou menos meia hora para subir, porque tinha muitas senhoras que iam ajudadas. Nós chegávamos lá em cima, 3 horas da manhã, nós nos ajoelhávamos para orar. Todos orávamos, todos. E todos tínhamos os problemas, nossos problemas ali, eles começavam a se resolver. Porque nós abríamos os olhos só quando o sol batia no rosto às 6 horas da manhã. Fizemos isso muitas vezes. A gente ficava 3 horas orando direto ali. Senhoras, senhores, jovens. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida, irmãos. Foi uma das coisas assim mais fascinantes que eu tive na minha vida. Eu tenho muitas experiências para contar, mas como o tempo está avançado, eu vou deixar para contar ao longo do seminário. Logo mais à tarde, eu vou contar mais 1 ou 2 experiências para vocês. Eu vou com mais uma agora, só mais uma experiência de coisa assim que foi bem interessante que aconteceu comigo. Eu era pastor aqui em Itaipu. Aí o Braulio, que alguns de vocês conhecem, falou para mim, pastor, o tio da Adriana morre ou não morre num hospital aqui em Icaraí. O senhor pode ir lá
fazer uma unção e orar por ele? Aí eu falei, posso, como ele está aqui na nossa jurisdição e tudo, entrei lá em contato com o pastor e tudo, a família está pedindo que o senhor vá, eu fui. Quando eu cheguei lá, ele estava em estado de coma, o médico pediu que chamasse o filho que morava em Brasília, que era aspirante, ele era pastor, aspirante, pediu que o filho viesse, porque eles... Ah, muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Porque ele não ia passar daquela semana. E de acordo com os últimos exames, ele teria no máximo uns 3 dias. Mas possivelmente ele morreria naquele dia seguinte. Porque ele estava com um problema, e o problema dele também envolvia a parte da garganta, respiratória, aquela coisa toda. Eu fui lá para fazer a unção, cheguei lá por volta de 3 horas da tarde. Aí se recebeu uma ligação de Brasília dizendo que o rapaz estava vindo, e o rapaz, que também é pastor, é aspirante, pediu se eu não podia esperar até às 5 para que ele viesse participar da unção do pai. Eu falei, eu posso esperar. Ficamos ali, abri a Bíblia, fiquei fazendo leituras ali, conversando a respeito das coisas maravilhosas de Deus. Quando ele chegou, eu expliquei para ele como a gente ia fazer a unção, tudo direitinho, nós ficamos ali a família, né? E eu ungi aquele homem. Ele não falava, ele estava em estado de coma. Fiz a unção. Aí a mãe falou, filho, foi bom você ter chegado, eu estou exausta. Eu peguei muito seu pai, eu preciso ir para casa para poder dormir na minha cama, para eu ter uma noite de sono muito boa. Aí ele falou, tá bom, mãe, a senhora pode ir, eu vou ficar aqui com o pai. Nós saímos todos e fomos embora. O Eduardo fazia aniversário no outro dia. E ele nem lembrava do aniversário dele, estava preocupado com o pai, com o sepultamento do pai, foi lá para preparar o sepultamento do pai. Ele disse que quando amanheceu por volta de 6 horas da manhã, ele foi no banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes. E ele disse que quando ele saiu do banheiro do quarto onde o pai estava sentado na cama. Parabéns pra você! Ele quase caiu para trás. Eu visitei uma senhora agora com câncer na semana passada, Osana é o nome dela. Ela falou, o pastor Eduardo esteve aqui, contou a experiência do pai dele. Foi semana passada eu estive lá, ele lembrou da experiência do pai. Ele falou que foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na vida dele. O pai saiu do hospital e viveu muitos e muitos anos. Então, sabe, irmãos, eu comecei a observar uma coisa, se nós oramos, Deus faz as coisas acontecerem. Eu vou contar para vocês experiências depois de casamentos restaurados, de muitas coisas que foram conseguidas por intermédio da oração. Então, nós, adventistas, sabe, a gente precisa muito disso, irmãos. A gente ora muito pouco. A gente tem que sair um pouco da mecânica e entrar mais na parte espiritual. A gente precisa se enamorar de Cristo de verdade, sabe? Tem que ser uma coisa muito excessiva. Ela precisa ser muito real na vida da gente. É porque essas coisas é que vão acabar com as picuinhas, com as diferenças, com os probleminhas, sabe? Essa busca, ela vai mudar a vida da gente. Por isso que eu marquei amanhã, 5h30, nós vamos fazer um culto de poder aqui na igreja, não vamos subir morro nenhum, nós vamos vir para cá, para a igreja. Sim, eu vou fazer algo aqui. Eu não digo o que é. Quem já participou do seminário de oração sabe o que é. 5h30 eu tenho que estar com algo pronto aqui. Mas para estar com isso pronto, eu preciso que 5h30 todos já estejam aqui. Então tem que chegar um pouco antes. Tá certo? Amanhã não tem seminário. Amanhã nós vamos falar sobre a profecia dos últimos dias. O que nos espera daqui para diante. É o que nós vamos analisar. Nós vamos ver o nosso começo, como é que nós começamos, ver o nosso final como um povo. Tá certo? E o que Deus espera de cada um de nós. Tá bom? Eu vou entregar para vocês, eu vou pedir a ajuda do Marcos e do Ilmes, tá? Vocês entregarem um para cada pessoa, tá bom? Pode entregar para os juvenis também, deixa que já saibam ler, não tem problema não. Tá? Pastor quer vir também ajudar?
eu costumava ser, antes do seminário de oração, uma pessoa assim, de pavio curto, né? Não era muito, não chegava a ser extremo, mas era um pouco, né? E assim, tudo mudou na minha vida depois do seminário de oração. Passei a ser uma pessoa tranquila, passei a ter uma experiência com a minha esposa muito diferente, muito mais amorável, um relacionamento muito mais puro. Tudo mudou na minha vida. Meu relacionamento com a igreja, tudo mudou. Foi algo assim fantástico. Todo o distrito por onde eu passo, eu gosto de falar dessa experiência. E até hoje eu sofro por não ter feito isso em São Gonçalo. Mas eu já falei para eles que quando eu puder, nem que seja na aposentadoria, eu vou fazer um seminário de oração com eles lá. Né? Fiquei devendo isso para eles. Foi o único distrito onde eu não fiz. Os outros todos eu fiz. E lá em Cabo Frio, quando eu fiz em Cabo Frio, quem me acompanhava mais nas madrugadas eram os jovens. Lá em Cabo Frio eu costumava subir um morrão para a gente orar. De lá do morrão a gente via toda a região dos lagos. E esse morrão era legal porque os evangélicos fizeram púlpito, fizeram banquinhos, fizeram toda a infraestrutura para a gente subir lá. Só que a gente chegava sempre antes deles. Quando os evangélicos começavam a chegar, os nossos irmãos evangélicos, eu já estava com o meu grupo descendo. A gente chegava antes. E sempre o meu grupo era de jovens, porque era um morro muito íngreme e as pessoas mais idosas não aguentavam subir. Então os jovens iam comigo, grupo de jovens. E eu me lembro que uma ocasião, com muito compromisso, viagem para lá, viagem para cá, e eles ficavam cobrando: e aí, pastor, nós estamos precisando que você volte lá com a gente. Às vezes eu viajava, mas eles continuavam indo. Muito legal, sabe? O jovem, quando o jovem se entrega de verdade, olha, um jovem usado por Deus é uma potência tremenda na vida da gente. Então, irmãos, eu vou renovar meus votos com Deus agora também. Toda vez que eu faço, eu renovo meus votos com Deus. Eu queria que você desse uma olhada, tá certo? Daqui a pouco nós vamos nos ajoelhar, cada um faz um propósito com Deus. Senhor, eu queria que a minha vida mudasse nesse sentido, assim, entendeu? Cada um. Tá bom? Nós vamos nos ajoelhar e vamos conversar com Deus. Não precisa ficar muito tempo. Essa oração demorada não é oração pública. E eu nem vou fazer isso aqui não, tá, irmãos? Não vou levar vocês para orar 3 horas. O contexto que nós vamos fazer aqui é um pouco diferente. Eu vou ensinar para vocês como fazer, para vocês fazerem em casa, pessoal, cada um. A gente não vai fazer isso aqui, tá? E se a gente tiver que fazer um seminário aqui direitinho, eu vou explicar como é que é, mas eu mudei um pouco o meu esquema, porque nós estamos aí com cerca de 20, 25 anos de diferença, tá? Então, a gente vai fazer, mas cada um vai fazer em casa. Eu vou explicar como é que é. Isso não é para fazer na igreja. Isso não é oração pública. A oração pública, ela tem que ser curta. A própria irmã White fala isso. A oração pública é curta. Essa oração é para você fazer em casa, ou quando você combina com 3, 4, 5 ou 10, olha, vamos fazer uma oração demorada, uma oração longa, vamos na casa do fulano, tal, vamos na igreja levantar cedo, vamos fazer, aí você combina e você faz, tá? Essa oração não é a oração comum de fazer no culto, tá ok? E nem para você fazer em público. Essa é a oração pessoal, tá? Estou explicando isso para depois vocês não entenderem de forma errada, entendeu? Tá bom? Mas essa que nós vamos fazer agora é para cada um de nós fazer um propósito com Deus. Nós podemos nos ajoelhar, então? Vamos nos ajoelhar, né?
quero dizer ao Senhor, meu Deus, como é linda a igreja em oração. Isso é uma dádiva. Este é o momento em que a igreja tem poder. Esse é o momento em que nós, como um povo, somos capazes de fazer aquilo que ele disse, e remover montanhas. Quando o povo de Deus ora, as coisas acontecem. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Há uma promessa do derramamento da chuva serôdia sobre nós, Senhor. E nós carecemos disso. Já tem tanto tempo desde que teu filho veio aqui, Senhor. 12.000 anos. E nós ainda estamos aqui. Que tu, meu Deus, venha sobre nós para nos resgatar, para purificar o nosso coração, para embelezar, meu Deus, a tua igreja com amor, com compreensão, com fraternidade. Fortalece, Senhor Deus, a cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, coragem de romper com os laços do pecado e termos uma vida realmente consagrada a Ti, Senhor. Uma vida que seja capaz de vencer os percalços, aos ataques do inimigo, de vencer a nós mesmos, nas nossas fragilidades, com as nossas inclinações. Transforma, Senhor, o nosso coração. Mude, Senhor, as nossas disposições. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença constante. Realize, meu Deus, a Tua obra em cada coração. Eu te peço, Senhor, no sagrado nome de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amanhã nós vamos ter o culto do poder, com a graça de Deus. E aí, dependendo de como a gente vai reagir aqui no culto do poder, nós vamos procurar um lugar alto, que eu sei que por aqui tem um lugar alto perto, a gente pode marcar, né? E a gente pode ir para lá no próximo domingo. Mas isso vai depender do nosso desempenho aqui amanhã, tá certo? Acharia muito interessante, especialmente que os jovens estivessem engajados nessa tarefa, tá bom? Vamos cantar então o hino que nós cantamos no início, né? Vamos cantar agora, vamos cantar de uma forma diferente, porque os hinos também são orações. Quando nós cantamos com real desejo de falar com Deus, Ele corresponde. Nós cantamos a Ele, né? Vamos colocar o hino, o mesmo hino do início. E agora nós vamos cantar como oração. Ao mesmo tempo que nós vamos cantar, nós estaremos também orando. E nós não vamos cantar assim de uma maneira, eu não queria usar essa palavra, mas vocês entenderem, assim, displicentes, né? Nós vamos cantar com muita atenção naquilo que nós estamos falando, porque os hinos são orações também, é uma forma de nós verbalizarmos aquilo que está no coração, aquilo que está no interior, né? 5:30. 5:30. É entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Agora, a nossa condição. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Agora, a nossa disposição.
mas aqui estou. Me aceita, Senhor. Agora a nossa oração. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Agora o nosso desejo para sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Que súplica, hein? Maravilha, irmãos. É uma súplica. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te agradecemos muito por permitir, Senhor, que nós entremos em tua intimidade. Senhor, a gente se sente muito agraciado, agradecido e honrado pela tua presença no nosso coração, Senhor. Porque todos aqui reconhecemos que somos pecadores, mas também sabemos, porque a palavra nos fala isso claramente, que tu nos amas de tal maneira, Senhor, que queres estar ao nosso lado, queres estar conosco. Senhor, muito obrigado por esse teu grande amor. Que tu continues, meu Deus, aqui ao lado de cada um de nós. Talvez tenha alguém aqui que esteja sentindo desamparo, talvez até desamparo de ti mesmo, Senhor. Mas mostra, meu Deus, para cada um de nós que tu tens um grande prazer também em estar conosco. E que tu queres, Senhor, nos levar para o teu reino maravilhoso, o teu reino de glória. Mas para isso nós precisamos agora desfrutar do teu reino de graça. Senhor, continue conosco, Pai. Pela intercessão do teu Espírito. Favor de teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Vamos sentar um pouquinho, irmão. Nós teremos uma música ainda, um hino em louvor ao nosso Deus. E eu vou, então, recapitular. Amanhã aqui, 5h30. Amanhã vai ser 5h30 da manhã. Mas hoje à tarde, às 5 horas, é no horário do JA. Hoje nós vamos ter 3 seminários, tá bom? Amanhã de manhã não é seminário. O seminário vai ser à noite. Aí à noite eu vou trazer um aparelho. Nós vamos fazer o seminário. Vai ser curtinho. E vamos passar a primeira parte do filme, que está muito bonito. A gente vai passar o filme para vocês assistirem a primeira parte, tá bom? Do evangelismo da Semana Santa.
Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, os meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, os meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber
que é pecador, ao clamar pelo perdão, os meus pedaços Deus juntou. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, que Deus abençoe a cada um, cada família, cada irmão. Nós possamos buscar de Deus algo que a gente não tem, nenhum de nós não temos em nós mesmos o amor para dar uns aos outros, porque nós somos pecadores. Mas Ele pode introduzir isso no coração da gente de tal maneira, fazer tal transformação, que amar passe a ser uma coisa natural na vida da gente. Ele tem capacidade, só Ele pode fazer isso. Mas a gente precisa se submeter a Ele. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos. As dificuldades, os problemas, são coisas muito fáceis para Deus. Ele não tem dificuldade de resolver nossas mazelas, mas a gente precisa confiar. Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço a bênção de Deus sobre esta congregação. Amém. Em paz eu vou. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz